E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero conversar um pouco, sobre este assunto. Até que ponto precisamos crer em Jesus Cristo para não sermos enganados? Porque desde o princípio, quando foi lançado a semente do Evangelho, a Boa Nova, o inimigo semeou também o joio no trigo. A gente tem repetido isso, e isso é uma verdade, É uma verdade. O inimigo semeou o joio no meio do trigo, de tal modo que, para a gente hoje identificar, tem que prestar bastante atenção, porque com o surgimento desse joio, e dizem que o joio ele é muito parecido com o trigo, só depois, quando cresce, é que parece, é que mostra a diferença. Então é uma tarefa que a gente tem que se aprofundar, gastar um tempo de nossa vida para encontrar. Eu tô lembrando agora daquele texto onde, acho que é André, André, irmão de Simão Pedro, que se aproxima de Pedro e diz assim: olha, encontramos o Cristo. Ou seja, eles esperavam o Cristo, Eles já esperavam o Cristo, eles procuravam o Cristo. E é bonito quando ele diz assim: olha, a gente encontrou o Messias, o Cristo, de que aquele que as Escrituras falava. Então veja, hoje não é diferente. A gente precisa encontrar a igreja desse Messias, a igreja de Cristo. Assim como aconteceu, de procurarem o Cristo, de acharem o Cristo, a gente também deve procurá-lo em sua igreja, ainda hoje. Devemos procurar. Por quê? Porque é tanto endereço, tanto caminho que foi que é proposto, que a gente pode se perder, A gente pode se perder se não prestar atenção. Mas tem um ponto que é inegociável, Tem um ponto que é inegociável da palavra de Deus. Por isso o título desse vídeo, Até que ponto a gente pode crer no que está no Evangelho? Até que ponto a gente pode crer realmente em Jesus Cristo? Porque a gente sabe que nos primeiros séculos da igreja houve muitos mártires, Muitas pessoas deram a vida justamente para não negar a fé em Jesus Cristo, A fé nos sacramentos que Jesus Cristo nos deixou. A maioria das pessoas que deram a sua vida nos dentes dos animais ferozes, na espada, na fogueira, na forca, nas torturas, essas pessoas nunca viram Jesus Cristo pessoalmente. A grande maioria delas não viram Jesus pessoalmente. Mas o que motivou esse entusiasmo tão forte de não negar Jesus Cristo, Que motivou esse pessoal, esses mártires, não negar Jesus Cristo, mesmo sem ter visto ele pessoalmente, mas creram nele por causa do testemunho de outros, por causa do testemunho da igreja, dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, e assim dos primeiros discípulos, sucessivamente, até chegar o nosso dia, até chegar o nosso tempo. Então, sucessivamente, foi sendo testemunhado esse Messias, e essas pessoas deram a vida e dão a vida ainda hoje, crendo nesses testemunhos, mesmo sem terem visto Cristo pessoalmente, repito. Para a gente não se perder no meio das seitas, Para a gente não se perder no meio das seitas, porque uns dizem: olha, a igreja primitiva não fazia isso, isso e isso, Ou seja, então a gente tem aqui um retrato de que há pessoas que
a grande maioria, né, das pessoas crê na igreja primitiva. Houve sim uma igreja primitiva, né? Está lá no Evangelho, está lá em Atos dos Apóstolos. Né? Houve sim uma igreja primitiva. Isso é fato, né? Ninguém pode negar isso. Porém, parece que a fé de muitos desfalece quando diz que essa igreja primitiva subsiste na igreja católica apostólica romana. Aí o camarada diz, não é a igreja primitiva. Só que aí vem a pergunta, né? Até que ponto você crê em Jesus Cristo? Porque a igreja primitiva, a igreja que Cristo fundou, ela é revestida de uma promessa de infalibilidade, né? Ela é revestida de uma promessa de infalibilidade. As forças do inferno não poderão vencê-la. Jesus Cristo fala, né, bem no singular, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Ou seja, a minha igreja, né, e vencê-la. Ele não fala vencê-las, né, as minhas igrejas. Então, veja, até que ponto a sua fé vai? Até que ponto a sua fé vai? Que a dos mártires, a gente já viu que foi até o fim, né? Foi até o fim para não negar essa verdade. Até que ponto podemos crer nesse texto bíblico, né? Quando Jesus Cristo diz isso, que as forças do inferno não poderão vencer a igreja dele. Então, é um ato de fé, né? É um ato de fé, porque para muitos, né? Para muitos que creem naquela igreja primitiva, para muitos aquela igreja não existe mais. Então veja, aí entra a palavra de Cristo. Onde está a palavra de Cristo que disse que as forças do inferno não poderiam vencê-la? Então, se aquela igreja primitiva foi vencida, olha aí, né, a gravidade dessa interpretação, né? Dessa interpretação. Se a igreja foi vencida, já nos primeiros séculos, né, já na volta do ano 100, a igreja se dissipou, se acabou, foi vencida, e o Império Romano tomou conta, como muitos dizem. Onde fica essa palavra de Cristo? Então, é preciso ter fé em Cristo, né? É preciso crer no texto sagrado, não de aparência. Outros dizem, não, mas a igreja foi até Constantino. De qualquer forma, cai na mesma heresia, né, de falta de fé em Cristo. Por que a igreja tem mais de 2000 anos? Porque ela não é uma instituição humana, mas sim é um complexo, né, de humano-divino. Ela é humana e divina. Assim como Cristo é homem, né, e Deus, veja, assim como Cristo é homem e Deus, humano, né, e divino, a igreja também é semelhante, né, ao Mestre. A igreja é humana e divina. Por isso ela subsiste ainda hoje, né, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso ela subsiste ainda hoje. Negar essa verdade, e quando você quer negar isso, você contrapõe a palavra de Cristo. Você se opõe à palavra de Cristo, a palavra da Sagrada Escritura, que muitos de vocês diz que ama e que defende a palavra das Escrituras, mas só a que me interessa, porque também está escrito que a igreja é coluna e fundamento da verdade, né? Também está escrito que Jesus Cristo enviou a igreja com autoridade de ligar e de desligar. Também está escrito que sem a igreja a corrida é em vão. Veja, são textos das Sagradas Escrituras. Agora cabe a mim e a você analisar até que ponto eu creio
verdadeiramente nas Sagradas Escrituras. Até que ponto eu creio nas Sagradas Escrituras? Poderia a Igreja de Cristo ter sido vencida em algum momento da vida? Veja, no decorrer do tempo, né? Quando a gente pergunta isso, aí as pessoas acham que você está exagerando, né? Que você está crendo demais, né? Ué, não é crendo demais. É você que está crendo de menos, né? É você que está crendo de menos em Jesus Cristo. Poderia a Igreja do Filho de Deus ser vencida, mesmo com tanta promessa, mesmo ele dizendo que estaria na igreja todo santo dia, mesmo ele dizendo que o Espírito da verdade guiaria a igreja em toda a verdade, mesmo ele dizendo que enviaria, né, ia pedir ao Pai que enviasse, né, o defensor, enviasse, né, um defensor que ia ficar convosco para sempre. Veja lá em João 14, versículo 16 e versículo 17. Ele vai dizer assim: eu pedirei ao Pai e ele vos dará um outro defensor. Veja, vos dará um outro, né, defensor. Vocês não vão ficar órfãos. Ele diz, né, no versículo 18, né, de João 14, né? De João 14. E em João 16, 12 e 13, Jesus deixa claro que Jesus disse assim: olha, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Esse texto, meu irmão, é muito, muito, muito interessante, né? Jesus está confessando, a Bíblia está confessando, né, que Jesus não disse tudo aos apóstolos o que tinha de dizer. Porque o próprio Jesus Cristo vai dizer: olha, vocês não são capazes de compreender agora, né? Vocês não são capazes de compreender agora. Então, quando o Espírito da verdade vier, vos guiará em toda a verdade. Ou seja, vos guiará em toda a verdade, ou seja, no percurso, né, na trajetória da igreja, o Espírito estará guiando a igreja. E o próprio Cristo diz: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, para essa igreja ter falido, né, ter sido vencida, para essa igreja primitiva ter sido vencida, eu preciso negar essa verdade de fé, né? Eu preciso negar essa verdade de fé. Aí é onde entra a loucura, né? Com todo respeito, a loucura dos protestantes em negar essa verdade de fé. Ah, mas a igreja primitiva não fazia isso, 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 isso e isso. Era outro costume. Estava começando a igreja. Cristo não deixou, como ele disse, tudo ensinado, escrito, tintim por tintim, né? Vírgula por vírgula. Ele não deixou. Ele mesmo está dizendo: olha, eu tinha coisa para vos dizer, mas não sou capaz de compreender agora. Então, ficou a encargo do Espírito Santo. Ah, mas você repete muito. Mas é preciso repetir, porque pessoas que ainda não conhecem o canal, pessoas que não conhecem o nosso jeito ainda de evangelizar, que chega pela primeira vez, então é por isso que precisa ser repetido, porque a mentira é repetida muitas vezes. Então a gente precisa também repetir os textos bíblicos, aquilo que é verdade, também muitas vezes. Tomara que tivesse pessoas que repetissem essas verdades muitas vezes. Precisa ser repetido muitas vezes. Entendeu, meus irmãos? Então, quando você cai no protestantismo, você nega essa verdade do Cristo. Poderia a igreja do Cristo, do Filho de Deus, ter sido vencida? Aquela igreja primitiva? Absolutamente não. Aquela igreja não foi vencida. Ela está aonde? Na Igreja Católica Apostólica Romana. É ali que ela subsiste, né? Sedevacantismo. Ah, mas em tal ano, em tal época, aconteceu isso e isso. Também é uma heresia, porque se coloca opositor da palavra de Cristo. As forças do inferno não podem vencê-la. Entendeu, meus irmãos? Então, não caia em nenhuma dessas heresias, né? Seja firme à palavra de Cristo. Aquilo que você não compreende, porque é muita coisa para a gente compreender, se entregue, né, na simplicidade, na humildade, né, à oração. Peça discernimento, né, a Deus, que Ele dará. Aquilo que você não entende na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, peça discernimento a Deus, que Ele dará. Mas não abandone
a Santa Mãe, né? Igreja. A igreja primitiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Para negar isso, eu digo com toda a certeza do mundo, para qualquer uma pessoa que não seja católico, apostólico, romano, que nega essa verdade, eu digo isso, que essas pessoas não estão na verdade plena de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uns que estão próximos, outros estão afastados. Essa é a realidade. Tem uns mais próximos dessa verdade plena, e tem outros que estão bem longe dessa verdade plena, que nega totalmente, né, essa verdade de Cristo. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Negar isso, você está colocando um limite muito estreito, né? Um limite muito curto na sua crença em Jesus Cristo. Você está crendo numa igreja imaginária, numa igreja, né, que você não sabe onde ela está. Ah, Miguel, mas a igreja de Cristo é um cristão aqui, é outro lá. Você não sabe onde ela está. Então, se você não sabe onde ela está, também é um fator que você se opõe também à palavra de Cristo. Porque Cristo pediu para ir à igreja. E se você não sabe onde ela está, obviamente você não tem como ir à igreja, né? Deixou bispos, a igreja tem bispos, né, estabelecidos pelo Espírito Santo com autoridade para perdoar pecados. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu deixo nesse vídeo, né? Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe com os seus amigos, né? Deixa um joinha para fortalecer aí o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.